E aí, meus nobres, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer o seu próprio controle de videogame sem solda, gastando pouco e que funciona de verdade usando uma protoboard. Para a gente começar, eu vou explicar o básico do Arduino aqui. Ele é bem mais simples do que parece, só que não é todo Arduino que funciona. Para fazer o joystick, vai precisar ser o Arduino Leonardo ou o Pro Micro. Alguns outros modelos não vão funcionar. E como você pode ver, ele tem diversos pinos dos dois lados e cada um deles tem uma anotaçãozinha pequenininha. Os mais importantes que vamos utilizar são os que estão escritos GND, que significa Ground, terra, e os pinos que vai do 1 até o 13. Desse lado aqui a gente tem outros pinos que são os analógicos, tá? Esses analógicos aqui a gente consegue mandar sinais entre 0 e 1. E aqui a gente manda sinais de ligado e desligado. Como é um joystick, o joystick nada mais é do que diversos botões sendo pressionados. E nesse modelo a gente não vai fazer um analógico igual ao do PlayStation ou do Xbox. Então a gente só vai utilizar esses pinos daqui. E é muito simples, porque funciona similar, a analogia que eu gosto de fazer é que funciona de maneira similar a uma lâmpada que você acende. Quando você acende uma lâmpada, quem conhece o básico de elétrica vai entender o que eu estou falando, você tem no bocal o fase e na parte de baixo da lâmpada o neutro. Quando você encosta os dois, fecha um curto-circuito, a lâmpada acende. No jogo, nada mais é você fechar o circuito do pino digital com esse ground que é o terra. Lembrando que aqui a corrente é contínua, não é uma corrente alternada. Então quando a gente fecha, por exemplo, aqui o pino 2 com o ground, ele entende que esse pino está pressionado. Então eu vou fazer um exemplo muito simples aqui, colocando esses fios que tem esses pinos aqui, que fica fácil de colocar. E lembrando, tem ground dos dois lados, tá? Então eu vou colocar o ground desse lado aqui. E vou colocar aqui, por exemplo, no pino 3. Olha só o que acontece. Vou mostrar a tela do Arduino aqui. Olha só o que acontece quando eu fecho o circuito, olha. Toda vez que eu encosto o pino, olha, ele escreve ali. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Só que para a gente não ter os fios voando aqui, a gente vai usar a protoboard. E a gente vai mapear tudo isso por lá. Para fazer essas conexões, a gente vai utilizar esses botões táteis. Eles têm um funcionamento muito simples. Eles têm 4 perninhas aqui. E quando você aperta ele, o que ela faz é fechar o circuito entre as pernas laterais, não as de frente para outra, as laterais. Então, quando eu aperto, basicamente esse pino encosta nesse. E é isso que a gente vai fazer para fechar o circuito. Será que eu consigo fazer na mão aqui só para demonstrar? Vamos ver. Ó, será que eu vou ter habilidade aqui? Vamos ver. Ó, vou encostar esse aqui e esse aqui. Quando eu pressiono, ó, o que acontece? Então, quando eu pressiono, eles se encostam e fecham o circuito. E é isso que a gente vai fazer, só que na protoboard. Quando a gente passa a corrente para um desses pinos, ele compartilha o tempo todo a corrente com o pino da frente. Então, se eu conectar a corrente aqui, ele leva a corrente até esse outro lado. Então, as nossas conexões têm que ser sempre laterais para quando pressionar, passar a corrente para o nosso Arduino e o nosso computador entender o que foi pressionado. Agora eu vou mostrar na protoboard como isso fica. A protoboard possui o seguinte funcionamento. Aqui eu já fiz a instalação para não tomar muito tempo do vídeo e também porque eu estava testando como que eu poderia fazer para otimizar o tamanho dos botões nos pinos. Eu vou começar explicando como funciona e depois por que eu organizei dessa maneira. A protoboard ele possui esses trilhos horizontais aqui. E o que acontece? Eles compartilham a mesma corrente. Então, se eu colocar uma corrente aqui, ele vai ser compartilhado nessa horizontal. E todo o resto são verticais. Então, se eu coloco um pino aqui, ele compartilha até esse ponto. Se eu coloco um pino aqui, ele compartilha até esse ponto e vai funcionando da mesma maneira. Lembrando que se eu coloco um pino aqui, ele não compartilha nessa outra parte. É por quadrante aqui, por seção. Tá? Eu fui colocando os botões e fui usando essas keycaps com cores diferentes. Então aqui seria como se fossem os direcionais de um Super Nintendo. Aqui seriam os botões de ação, o L, o R, o Start e o Select. Esses botões táteis, eles têm essa perna molinha, mas eles se encaixam, às vezes precisa dar uma ajeitada. Eles se encaixam perfeitamente na protoboard. Você encosta aqui, aperta e ele firma. Tem como colocar na diagonal, só que dá um trabalho. Então esse aqui foi a melhor organização que eu fiz.
Vamos para alguns detalhes. Para todos esses pinos, a gente não pode compartilhar a mesma linha aqui, porque senão, quando eu passar corrente para um botão, quando eu apertar um botão, vai refletir no outro. Então, aqui parece que eles estão compartilhando, mas se a gente prestar atenção, vou dar um zoom aqui, olha, esse pino aqui, ele usa essa linha, e esse outro pino usa essa linha, então elas não se encostam, tá? E o que eu fiz como padrão? Eu defini que todas as pernas esquerdas vão ter o contato com o terra, o ground do Arduino, e os da direita eu vou fazer a ligação para cada um dos pinos. Então, com todos os pinos da esquerda ligados no ground, os pinos da direita vão virar os pinos de 2 até 13, tá? Eu vou usar os pinos de 2 até 13, que daria os 12 pontos, os 12 pinos. E aí, quando a gente pega aqui o Arduino, o que eu vou fazer eu tenho essa saída ground, e eu vou plugar aqui nesse canto. Então agora, toda essa linha aqui está conectada com o ground do Arduino. E o que eu vou fazer eu vou compartilhar este ground com outras linhas e colunas. Então eu fiz isso daqui, eu já preparei esse cabo, que ele vai vir daqui até aqui. E esse outro que vai vir daqui. O que acontece? Como ele não teve posição para todos os botões, aqui eu tive que fazer essa pequena gambiarra que eu levantei essa perninha aqui, porque se essa outra perninha tivesse aqui encostado, seria como se esses botões estivessem pressionados o tempo todo. Então, o que eu tenho de ground é essa coluna aqui, essa linha, aliás, essa daqui e essa daqui. E ficou faltando só esses dois aqui, que eu vou fazer agora em vídeo. Ok, chegamos agora já temos todos os pinos da esquerda plugados. Todos eles ligados aqui ao nosso GND. Para fazer um teste rápido, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta aqui do pino 3 e vou plugar onde tenha qualquer contato com a perninha direita. Então vou botar nesse daqui e vou mostrar na tela aqui se vai funcionar ou não. Olha. Tá funcionando. Só que o que acontece? Se eu colocar esses fios, olha, esses fios aqui, normalmente quando você compra uma protoboard, ele já vem com vários desses. Se eu sair colocando um monte de fio desse tipo aqui, os fios vão ficar por cima dos botões e aí não vai dar para jogar. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar vários fios e vou fazer ligações nessas colunas aqui ou nessas colunas aqui e fazer daqui a ligação para o nosso Arduino. Se você não tiver, se você tiver aí uma protoboard velha, algo do tipo, que você usou no início da faculdade, tá parada, e você não tiver esses fios, você pode pegar um cabo RJ45, cortar ele, que tem 6 fios ali dentro, e você pode utilizar esses fios que eles funcionam muito bem aqui. Então ficou assim, a gente está usando dos pinos 2 até o 12, não vai dar para mostrar direito aqui, e aqui a gente fechou essas colunas aqui para os botões, só que os botões ainda não estão em contato. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste rapidinho aqui. Eu vou pegar nesse pino vermelho, vou colocar em um deles aqui qualquer e vamos ver se vai funcionar no nosso computador ali. Funcionou. O que a gente vai fazer agora é mapear os botões. Então vamos começar a fazer. Para a protoboard eu vou usar esses cabos aqui, que são o 22 AWG, que isso é a grossura do fio. Ele é um pouquinho mais grosso do que o fio de RJ45 e para protoboard ele é bom porque eu posso dobrar ele de algumas maneiras e fazer o caminho um pouco melhor. Para fazer as dobras eu utilizo esse alicate aqui, que é um alicate que normalmente o pessoal utiliza para fazer bijuterias e tudo mais, mas ele funciona bem também para essa parte de eletrônica. E para cortar os fios eu uso esse alicate aqui, tá? Ele não é muito bom para fazer esses cortes porque o fio é mais fino do que esse primeirinho, então eu uso essa paredezinha reta aqui como uma gambiarra para cortar o fio. Vou acelerar o vídeo aqui mostrando como que vai ficar o resultado e daqui a pouco eu comento mais. Então olha, esse aqui é o resultado do nosso joystick. Se você conseguir
se você tiver tempo, tiver mais paciência, você consegue fazer ele seguindo um caminho que fica bem bonitinho. Aqui eu fiz bem mais simples mesmo para testar. E aí eu vou abrir aqui de novo o Arduino Studio e vamos ver se todos os botões estão funcionando. Esse aqui é o botão 2, 3, 4, 5. Ó, todos estão funcionando. Beleza? E agora a gente vai para a parte do Arduino, porque esse código que eu fiz ele é só um debug. É só para a gente ver se os botões estão funcionando. Eu vou mostrar agora como que faz o código para o computador reconhecer como um joystick, e aí funciona tanto no Windows quanto nos celulares. Aqui eu fiz com as cores dos fios para ficar mais fácil de identificar, mas aqui eu fiz de uma maneira um pouco mais simples, fiz mais direto para economizar tempo, mas já está funcionando e a gente consegue segurar e jogar, beleza? Agora eu vou mostrar no Arduino Studio o código que a gente vai fazer para o computador reconhecer como joystick. Para fazer a parte do firmware, do software do nosso Arduino, a gente vai utilizar esse repositório aqui, tá? Mesmo que você tenha o Git instalado, eu recomendo que você utilize esse download zip aqui em code, porque o Arduino ele lê as bibliotecas como zip mesmo. Então não precisa fazer o clone, você joga em alguma pasta, vai vir aqui no Arduino Studio. Essa terceira aba, ela é para os plugins, para as extensões. Se você pesquisar por joystick aqui, vai aparecer um monte de biblioteca, mas aquela que eu estou usando não vai aparecer por aqui. Então, para fazer a instalação dela, aqui em Sketch, Include Library, Add Zip Library, e aí você vai apontar para o zip que você acabou de baixar. Com isso, você vai conseguir fazer o include do joystick.h. E aí, essa já é uma biblioteca pronta que eu vou mostrar no código aqui como que funciona e a gente vai utilizar no nosso joystick para que tanto o Windows, quanto o Linux, quanto o Mac, quanto o Android, qualquer coisa, reconheça ele como um joystick, não como um teclado ou como uma porta serial. Ok, terminei o código. Eu vou passar muito por alto aqui, bem rapidinho. Ele é bem simples o código, tá? Você vê que ele só tem 44 linhas. A primeira linha aqui a gente faz o import da biblioteca que a gente acabou de instalar. Se você não fizer o passo anterior, isso aqui vai dar erro, ele vai falar que essa biblioteca não existe. Aqui eu estou definindo uma constante com uma quantidade de botões. Coloquei aqui que são 12 botões. Aqui eu estou definindo o array dos pinos. E do tamanho, esse array aqui é o tamanho que a gente vai passar, lembrando que isso aqui é um código em C, e aqui a gente está passando quais são os valores. E aqui eu estou começando da porta 2. É uma boa prática, é recomendado começar da porta 2 no Arduino. Aqui eu estou armazenando aliás, aqui eu só estou instanciando a variável, mas o último estado de cada botão. Isso aqui é importante porque nessa biblioteca de joystick, quando a gente pressiona o botão, a gente precisa informar para a biblioteca que o botão foi pressionado, e quando a gente tira o botão, quando a gente levanta o botão, o evento de up do botão, a gente precisa enviar de novo. Para a gente não ficar enviando todas as vezes no loop, a gente só vai enviar quando mudar o estado. Então quando eu pressiono, eu envio, quando tira, eu envio. Se não tivesse last state, cada loop a gente iria ficar mandando todos os botões, todos os estados de todos os botões, e isso é ruim, né? Dá pra gente otimizar com esse last state. Aqui é um datetime da última vez que foi feito a leitura, e esse aqui é o intervalo do nosso loop. O Arduino ele tem dois métodos principais, que é o setup e o loop. O setup ele executa no início quando você levanta o projeto, né, quando você levanta o firmware, e o loop ele é uma repetição infinita, né, ele fica nesse loop para sempre. Então ele termina de executar essa função, ele executa ela de novo. Aqui é a definição do joystick, ele tem um monte de parâmetros, tá? Eu não vou passar por eles, mas eu vou botar o link da documentação, se vocês quiserem ver o que são cada um desses parâmetros. Só que eu vou botar o código também no Gist do GitHub, que vocês podem só copiar, mas eu vou colocar o link da documentação também se vocês quiserem ver cada um desses parâmetros. Aqui no setup, eu tô falando que cada pino vai ser do tipo pull-up, e estou fazendo aqui o last state como falso, porque o controle, o joystick, ele vai começar com todos os botões não pressionados, né? E aqui eu chamo o método dessa biblioteca de joystick, que é o begin. Aqui no loop, eu faço o seguinte: aqui eu pego o tempo atual em milissegundos, menos a última leitura for maior do que o intervalo que eu defini, ou seja, se passou de 10 milissegundos, aí eu faço essa leitura, senão ele não vai fazer nada.
E aqui eu atualizo a data da última leitura. Aqui eu estou fazendo um for verificando todos os botões. Eu verifico se ele foi pressionado. Quando é pressionado, ele fica com esse estado de low, que é uma constante do Arduino, aqui do software. E eu verifico se ele foi pressionado, se o estado atual, na verdade, do botão, vamos dizer, ele está pressionado ou não está pressionado, se for diferente do último estado, aí o que eu faço? Eu defino aqui se eu mando para a biblioteca do joystick esse valor, pressed. Aqui é um if ternário que a gente chama. Se for pressed ele manda true, senão ele manda false, senão ele manda zero. E eu atualizo aqui o last state. Então o código ele é bem pequenininho, é só isso. Então vamos ver se vai compilar. Compilou. Vou fazer agora o upload para nossa plaquinha. Deixa eu dar uma... Quando faz o upload tem que apertar o botãozinho vermelho do Arduino. Aí vamos ver. Fez o upload. Agora que está com o código feito já e já está no nosso Arduino, o nosso controle está aqui, o que a gente vai fazer a gente vai testar isso na biblioteca de joystick que tem no Windows. Então a gente pode apertar o Windows R e a gente digitar isso aqui, joy.cpl e dar Enter. Você vê que, olha, o computador ele já reconheceu o Arduino Leonardo como um joystick. Então se a gente vier aqui em propriedades ou clicar em 2 vezes ali, aparecem os botões. E vamos testar. Não sei se vai dar para ver na câmera, mas vamos ver em tempo real aqui. Inclusive eu vou aumentar a câmera aqui para... Então olha, aqui são os botões funcionando. 8. Tá vendo? Então ó, já está indo até o 13. Isso daqui já é um joystick funcionando, tá? Então o que a gente vai fazer agora é testar ele em um jogo real. Então eu acabei de baixar aqui o Zyzny 9X e a gente vai configurar o joystick. Para configurar o joystick não tem diferença nenhuma de qualquer outro joystick que você for utilizar. Você vai vir aqui em Input Configuration, vai selecionar aqui o Joypad 1, que é o que seria o Player 1, vai clicar no primeiro e conforme você for apertando os botões ele vai preenchendo. Então, olha, cima, esquerda, baixo, direita, B, A, Y, X, Start, Select, Left e Right. Vamos ver, será que vai funcionar? Ó, já tá funcionando. Então, esse aqui é o nosso projeto final, beleza? É o joystick funcionando. Se vocês quiserem, no próximo vídeo, esse aqui ele é muito simples, porque a gente fez com protoboard, mas se vocês quiserem, no próximo vídeo eu posso usar as famosas pegboards, que são essas plaquinhas aqui, se vende por kit. Então você compra um kit com várias delas de vários tamanhos e dá pra gente prender uma na outra. Então a minha ideia seria fazer um joystick com essas pegboards aqui e ficaria mais próximo de um joystick real. Beleza? Se vocês quiserem que eu faça isso no próximo vídeo, deixa aí nos comentários. Beleza? Valeu, tamo junto. É nóis!